Meu amigo, vamos lá para mais um recap, pessoal. Mais um recap aí dessa quinta-feira. E na verdade, como eu não fiz quarta-feira, eu vou juntar e tá esses dois recaps. Vai ser coisa rápida no índice no dólar, tá bom? É uma leitura rápida aí a respeito daquilo que foi comentado, naquele mesmo estilo de sempre, né? Lembrando rapidamente o que foi comentado no pré-mercado, fazendo toda essa leitura. Eu gosto muito dessa questão, né, daquilo que foi mapeado antecipadamente. Não que a gente vem para o mercado simplesmente para cravar as análises, muito pelo contrário, a gente vem para lucrar, mas a gente entende que o lucro é consequência de um bom operacional, de um bom método, de uma boa estratégia, de uma boa execução, entendeu? Paciência e tudo aquilo que vocês estão acostumados, né? Que todo dia a gente bate na tecla aí, né? Selecionar a assertividade, né? Essa semana, ela, inclusive, ela tem sido aí com menos operações, né? Eu tenho feito menos operações. Não acredito porque eu quero, mas algumas condições ali. Como, por exemplo, citar uma situação, e não que eu esteja reclamando de não ter operado aí no trade de ontem, por exemplo, do índice da quarta-feira, 280 pontos de risco, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês aqui, mas são detalhes, né? São detalhes, né? E como eu costumo sempre falar, tem uma longa jornada pela frente, ainda tem mais de 10 mil pregões pela frente, aí não dá para querer achar que, por exemplo, um trade perdido né? E muitas vezes nem é perdido o trade, né? Enfim, não encaixou naquilo que você aceita como risco, ou na técnica, ou qualquer outro detalhe, né? Mas vamos lá, sem mais delongas, pessoal. Um recado, né? Lembrando que, pessoal, agora, segunda-feira, próxima segunda, dia 4/11, é a nossa super aula secreta, tá? E vai ter mais uma novidade aí que eu acredito que amanhã eu compartilho com vocês, tá bom? É, Acredito que é isso. Bom, então vamos lá. Pessoal, eu vou começar pelo dólar futuro aqui. Eu vou começar falando, eu vou pegar assim, o dólar ontem, dia 30, hoje 31, vou analisar os 2 dias, fazer o recap como eu não fiz. Depois eu vou pro índice futuro, tá? Pessoal, como eu venho comentando com vocês, o dólar está numa região aqui bem expressiva em retrações, tanto que no gráfico ajustado ele está aqui, ó, estava, aliás, numa retração de 7,640. No gráfico sem ajuste, tá? Não vou me estender muito nesse tópico, mas no gráfico sem ajuste ele não está em uma retração, ele está abaixo ainda, na verdade, da retração, tá? Beleza? Está abaixo do 7,640, tá? Então, por isso que ontem, né, quarta-feira, eu visualizei aí de fato a ponta vendedora, mas deu gain, agora que eu lembrei, eu tava confundindo com terça-feira. Deu um gain, né? Foram duas oportunidades, na verdade, no dólar futuro. Qual que foi a estratégia? Que até gravei um rápido stories, né? Eu olhei para essa expectativa aqui como uma cunha e eu acreditei de fato aí na manipulação do topo dessa cunha, né? Então, como o preço estava no 7,640 macro, eu olhei isso aqui como uma cunha, um movimento aí para puxar compradores, induzir os compradores a comprar. A gente pegou o primeiro trap aqui, chegou a pagar 1 para 1 na VWAP, depois ele volta aqui pelo 2 minutos, a gente retoma a venda, tá? Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês, chegou a bater 34 pontos, hein? Só para vocês terem ideia, tá? Então, olha aí, quarta-feira, ó, candle 45, né? Aí o mercado, o preço se desenvolveu, ok? O preço se desenvolveu, então foi essa leitura aí. Inclusive é bem semelhante com o que tivemos no começo do mês de setembro, se não me engano, ou outubro, no índice Nikkei, tá? Algo bem semelhante, até é válido mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui no gráfico Nikkei, deixa eu achar aqui. Bem semelhante, uma cunha, e aí o mercado reverteu. Olha aqui, ó. Tá, uma cunha, uma região aí de potencial defesa em uma retração macro, ó. A diferença é que aqui ele não ativou o pivô, né, dessa máxima anterior, mas foi um movimento de exaustão aqui, induzindo os compradores a realizar as compras para depois acabar revertendo um trade que chegou a pagar aí 20 para 1, tá? Buscando região de demanda. Olha que coisa linda, né? E depois, inclusive, teve compra aqui, né? Teve uma análise aqui de uma captura de liquidez aqui, ó. Bem aqui, ó, na compra, tá? Bom, é isso aí. Voltando aqui, ó, então foi essa expectativa que eu tive, né? E aí foi gerenciar a operação, tá? Veja que ele parou onde? Na média de 200, que é a média de 20 e de 60, a média que eu
mais gosto, tá? Veja que eu segurei a operação, né? Igual hoje, tá? Você vai entender depois no índice aí que eu segurei parte dos contratos e acabou voltando. E nós tínhamos novas vendas aqui no. Como ele teve a troca de contrato, ele alterou aqui o 58, o 5,80, tá? 5,81 aí na região, tá? Era outra numeração, não lembro agora, 5788, se eu não me engano. Se eu não me engano, é isso, tá? E aí, mas de qualquer forma, aqui tinha um ponto de venda, assim, que no caso foi atualizado daí hoje, né? Nessa quinta-feira para 8,5, 8,7, 8,8, né? Regiãozinha aqui que eu até tinha anotado, compartilhado com os meus alunos, né? E só que daí na quarta-feira ele não voltou a pegar nossa adição, ok? E aí você pode pensar, mas por que, Vitor, a adição? Porque se eu tenho um movimento que ele puxou ativando um pivô, veio perder a mínima, a captura de liquidez, a minha referência sempre é onde ativou o último pivô, tá? Ok? Sempre a região até o topo prévio. Essa é a região aqui para mim fazer vendas já apregoadas, tá? Não precisa eu fazer aí, esperar um candle gatilho, né? E aí, como o dólar veio aqui, ó, ok? Ele veio aqui, não buscou aqui, ficou a 2, 3 pontos de pegar mais adição para descer vendido, né? E se pegar de onde a gente fez a venda aqui, próximo à máxima, né? Olha, chegou a bater 34, 35 pontos e eu saí com mais uma parcial no alvo de, vou mostrar para vocês aqui, no alvo de, deixa eu só arrumar essa fibra aqui, no alvo de espelhamento de 100%, né? Sempre quando tem um pivô, quando ele falha, você pode trabalhar a ponta oposta, olha aqui, ó, tá? Alvo de 100%. Expectativa era buscar o 61,8, que na verdade nem hoje buscou, né? Então foi isso, pessoal. O dólar até um pouco mais travado, tudo bem, 30 pontos é bacana, mas querendo ou não, um pouco mais travado a dinâmica dele, né? Hoje eu vim aqui com algumas expectativas, né? Eu trabalharia inicialmente aqui na venda somente nessas regiões aqui em cima, só que eu acabei não pegando. Fiquei esperando aí, de fato, reavaliei a possibilidade para trabalhar aqui no ponto de liquidez mais barato, que era aqui em cima, certo? Com ordens alocadas na região ou por trap, né? Eu acabei pegando um trap aqui. Se eu não, eu tava no celular, se eu não me engano, 2 minutos ou 5 minutos. Eu sei que eu fiz uma venda aqui nas máximas, chegou a bater cerca de 15 pontos, tá? É isso mesmo, 15 pontos. Passou um pouquinho ainda, né? Com uma parcial aqui na VWAP, tá? E aí ele voltou para máxima novamente, né? Bem travado. Questão das compras, por que que eu esperei um pouco mais a compra? Só para que você possa entender. É, Quando eu pego toda essa dinâmica, toda essa movimentação na alta, quando eu olho aqui para as regiões de retração, você vai ver que ele estava na retração de 38,2. Então eu esperava, pelo menos aí minimamente, o preço trabalhar aqui, ó, buscando 61 com esses topos anteriores e junto a essa LTA aqui. Então eu julguei mais interessante trabalhar aqui nessa ponta compradora, tá? E pena que ele não veio na região, né? Claro que daí agora, avaliando aqui, destacando novamente o gráfico pronto, e a gente está aqui para isso, para avaliar alguns pontos, você vai ver que, querendo ou não, dessa última estrutura, ele trabalhou aqui nas retrações, tá? Olha aqui, inclusive cravando 7,640, né? Eu poderia ter, de fato, aí, reconsiderado essa estrutura menor aqui com a Fibo para trabalhar na ponta compradora de forma antecipada, né? Mas como eu comentei, eu compraria inicialmente aqui, ó, nessas duas setas verdes, topo anterior, retração 50, 61 e talvez mais abaixo 7640. Por isso que eu acabei não pegando compras, né? Outra possibilidade que eu teria aqui, pessoal, seria até um trap das mínimas com candle gatilho, de preferência aí pelo 2 ou pelo 5, né? Isso acabou não acontecendo. Ele só veio na região, testou a região rapidamente e voltou a subir, né? E quando eu falo trap, só para vocês terem ideia, é tipo isso aqui, ó, esse candle, ó. 1, 2, 3, 3 ferindo essa mínima, e aí rompe a mínima anterior, faz um candle como esse, ou até mesmo na região candle gatilho, me dá mais margem, mais segurança para tomar antecipadamente a ponta compradora. Quando eu digo antecipadamente, por quê? Porque, como eu comentei, eu acreditava mais aqui, tá? Então, assim, inclusive, pessoal, quando eu tô falando sobre operar menos, selecionar oportunidades, operar as extremidades, isso tem impactado muito, isso tem impactado, não, isso impacta muito, pessoal, em operar menos
E quando você de fato entra no trade, é bem provável aí que você esteja entrando na operação boa, na operação que vai pagar, né? Por exemplo, na quarta-feira aí, às vezes muita gente olhando falando, pô, que movimento lindo na compra, agora perdi, né? E aí, como eu falei, não, eu vou seguir a minha estratégia que eu falei no pré-mercado. Eu vou trabalhar aqui na ponta da expectativa, na ponta vendedora, visando a falha dessa cunha. Ok? Para mim é uma indução. Falei, inclusive, no começo da sala ali, né? Falei, pessoal, é um pivô bonito, mas eu não compro aqui. Não compro, eu vou esperar a falha do pivô lá em cima para descer vendido. Tá? Então veja como é importante você ter uma estratégia e que você desenhe isso, né? Idealizando cenários aí para você de fato executar quando o pregão abrir. Isso vai te ajudar muito a selecionar oportunidades, a ser cauteloso, entendeu? Afunilar para você realmente pagar o risco que vai ter mais probabilidade de dar certo, não, e não ficar girando nesse mercado, né? Inclusive hoje eu recebi ali, na verdade eu sempre estou recebendo, né? Mas hoje aí mais uma pessoa veio falar assim, poxa, cara, pô, tô numa sala aqui que o educador fez 3 operações em 10 minutos, e depois ele me contou mais coisa lá, e só para você entender, eu não tô falando mal aqui de ninguém, nem citarei o nome da pessoa, mas assim, pensa comigo, você entra para uma sala em que, por exemplo, você não quer clicar muito, ok? O mercado não tem, me desculpa, mas o mercado não tem 3 oportunidades em 10 minutos. São erros, o nome disso é erro. Ah, mas pode errar? Claro que pode, pessoal, não tem problema. Mas assim, isso não pode ser constante, né? Pode ser constante, querer ficar caçando trade para tipo já 9:30 da manhã e daí postar na internet, ó, já dá para voltar a dormir, meta batida. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então você entra numa sala, você entra para consumir o conteúdo e logicamente quem vem para o meu projeto não é para ficar virando a mão, é para realmente buscar um operacional. Por isso que na sala, não só por isso, né? Mas é a maneira como de fato executo. Mas é um operacional que realmente é um método, que eu busco qualificar as regiões, eu não fico. Não vou dizer que nunca posso antecipar um trade, a gente pode sim, mas eu vou buscar, de fato, sempre argumentos técnicos para tomar essa decisão, certo? Eu vou buscar razão técnica, eu vou buscar ali um raciocínio plausível, né? Uma justificativa plausível para mim tomar um risco, seja na compra ou na venda, né? Igual essa venda aqui, ó. O que que aconteceu? Eu não lembro qual dia dessa semana, terça-feira. Deu um stop de 4 pontos, 3 pontos e meio, 4 pontos aqui, ó. Teve uma venda pendurada, deixa eu lembrar, aqui, ó. Zona de captura de liquidez, acabou rompendo. Terça-feira da semana passada, deu um trade de 22 pontos, acionando na parte de tarde. Hoje eu fiz a venda, falei pro pessoal na sala. Tem a região da captura de liquidez aqui em cima ou o trap aqui em cima. Dá para esperar o trap também. O dólar tá muito forte, né? Então, um tradezinho aí, ó, 15 pontinhos. Pela manhã na sala, a mesma coisa daquele dia que deu stop à tarde só. Ok? Não teve trade pela manhã. Tá? Então, você veja como é importante você olhar para essas extremidades, olhar para as regiões potenciais de falha, em que o preço geralmente, né, pensa comigo, uma região de extremidade das máximas, ele tende a estar o quê? Sobre-comprado, uma região nas mínimas, sobrevendido. Pô, Vitor, dá para usar estocástico? Eu já usei durante um tempo, hoje eu já não uso mais, não, tá? Um aluno até comentou comigo, cara, eu uso o RSI e toda vez que o dólar puxava aqui, buscando romper a máxima anterior, a divergência, isso quarta-feira, a divergência ela ficava mais acentuada. Eu falei, ó, que bacana. Tem problema se usar o RSI aí? Não tem. Mas assim, você tem que colocar dentro do teu método, entendeu? Você não pode um dia tá bonito o RCI dando divergência e o preço ali também apontando uma expectativa de reversão, e aí no outro dia, porque não dá certo, você para de fazer, né? Então, a constância é um dos temperos, eu falo há muito tempo sobre isso, pessoal. A constância é o tempero que tem que ter, certo? Beleza? Você tem que ser constante. Antes de ser consistente, você tem que ser constante, tá? Pessoal, aqui é o gráfico mensal do ilustríssimo dólar, né? Você veja que ele fechou forte aí, ó. Aqui é o gráfico ajustado do dólar, ó. Tá? Então, realmente tá forte, tá? Realmente aí tá forte ele aí, ó. Ele tá nas máximas das máximas, pessoal. Tá? Até tá marcado aqui. Olha só, gráfico mensal do ilustríssimo dólar pronto para acelerar. Amanhã é dia de payroll e, e aí você pode estar pensando, Vitor, o que que você vai fazer? Eu vou tentar pegar um trap de máxima aqui para ir para ponta vendedora, tá? Beleza? Não vou comprar aqui, tá? Eu sei que parece contraditório. A mesma coisa que eu falei antes do pregão abrir aqui na quarta-feira, tá?
Falei, pessoal, eu sei que ele tá nas máximas, mas aí eu vou especular uma ponta vendedora, de preferência aí pegando um trap da tentativa de um pivô. E deu certo. Foi a melhor oportunidade, foi melhor que a compra ainda, ok? Então amanhã, ou ele cai para mim poder comprar, e aí eu vou reforçar isso na sala pela manhã ali no pré-mercado, os pontos de demanda, né? Por exemplo, essa região verde aqui é um ponto de demanda ainda, tá? Mas eu vou olhar assim para um trap de máxima aqui, tá? Logicamente, posso trabalhar. Tem o payroll também, né? Às 9h30, né? Mas eu posso trabalhar aí visando um gap aqui de alta, micro exaustão, entro na venda para vir até essa região de demanda que eu acho uma melhor região. Aqui tem os pontos intermediários que ele falhou, tá? Que daria para olhar. Só que assim, tem um detalhe, aqui tá no gráfico sem ajuste, tá? Beleza? Perdão, no gráfico ajuste. Ah, não, aqui tá no ajustado. Eu vou voltar para o sem ajuste. Aqui, ó. Agora sim, tá? Então eu olho para isso aqui, ó, tá? Eu olho para essas regiões aqui para compra, né? Eu tendo uma micro quebra aqui, um gatilho, uma falha, né? Presumir uma falha, eu posso olhar para compra, que é um ponto intermediário, dá para pensar. Mas a minha estratégia está montada, abriu com gap de alta, vou considerar uma exaustão aí, uma micro exaustão para trabalhar uma vez vendido e vir até aqui, tá? Abriu com gap de baixa, pessoal. Abriu com gap de baixa, eu vou trabalhar um reteste aqui uma vez, tá? Ou trap aqui novamente para voltar vendido, tá? Compras, eu avalio compra aqui e compra aqui, tá? Passou daqui, pessoal, ele tende a fechar um gap de preço que tem aqui mais para baixo, tá? Mas amanhã na sala ao vivo, aí às 8h37, eu trago mais detalhes, tá? Então essa é a leitura do dólar, o dólar realmente está muito forte, tá? E hoje, mais um dia, foi um dia que andou na faixa, andou na mesma faixa aí de quarta, tá? Ele tem andado aí numa faixa de 30, 35 pontos, aí, não mais que isso, né? Tá? Beleza? Mas poucos cliques, pessoal, poucos cliques. Né? Se eu contar aí as quatro oportunidades, acho que foram cinco, cinco oportunidades, né? Uma break-even no dólar, um stop de menos 3 pontos, um stop de menos 4 pontos, um gain de 15 pontos. 15 pontos? É. E um gain que foi ontem, né? Que chegou a bater 30, 35, mas eu saí com 30. Tá bom até, né? Por uma semana que tá fechando o mês. Não foi a melhor semana do dólar aí no mês, né? Claro que ainda falta amanhã, né? Mas momentaneamente não foi a melhor semana ainda. Mas, como eu digo, amanhã não sei o que o dólar vai fazer. Mais uma vez eu vendo por trap lá em cima para ele voltar ou buscar 60 pontos aqui ou essa região aqui, ó. Essas mínimas aqui é uma região potencial de demanda. Houve então 100 pontos, pois é, coisa pra caramba, né? Tá? Então ele pode travar aqui, pode buscar aqui, ó, 45, 60 pontos, pode buscar essas mínimas, 90 pontos, tá? Eu ficaria bem contente com 20 pontos, já estaria ótimo, mas entrei no trade, vou gerenciar a operação para tentar alongar o trade aí de forma técnica e buscar mais dinheiro para o bolso, tá? Pessoal, índice futuro agora, vamos lá. Semaninha começou sensacional aí, um trade quase de 2.000 pontos, né? Aí terça, nenhum clique na sala pela manhã. Teve aí uma possibilidade de entrada na parte da tarde aí, que chegou a pagar 1 para 1 pelo menos. Aí quarta-feira ontem não deu nenhum clique, tá bom? E aí, aquilo que eu falei para vocês, que eu fiquei devendo, eu recap, tá? Qual que foi a oportunidade que eu visualizei no ilustríssimo índice aí da quarta-feira, na data de ontem? Esse que anda aqui no 7640, ó, com o VWAP aqui do dia 25, tá? Para mim foi essa oportunidade. Por que que eu não entrei no momento? Olha o tamanho do stop do risco aí. 255 com a ordem do livro visual onde eu ia deixar o stop aqui, ia dar uns 280, 290, tá? O que que eu aproveito para destacar para vocês aqui, que inclusive falei na sala isso. Falei, pessoal, no momento eu acabei não fazendo isso, tá? Mas eu poderia ter tomado essa decisão, até comentei com o pessoal na sala, mas fiquei líquido, né? Quais são essas decisões quando o stop vai acima daquilo que normalmente a gente aceita? Para vocês terem ideia, o risco médio que a gente paga aqui na sala, 130, 150 pontos, às vezes 80, 70, tá? Às vezes pode subir um pouco mais, né? Mas essa média aqui é o meu gabarito, entendeu? Então, a partir do momento que ele passa ali a bater 270, 280, eu já considero um pouco caro. Nesse caso aqui, o que tem que fazer o quê? Dosar a mão. Que significa isso? Pô, se eu opero com 10, eu posso reduzir o quê? Para 7 ou para 5, entendeu? Metade da mão, 2 terços, entendeu? Eu posso fazer
essa dosagem aí, que é algo bem importante, tá bom? Você trabalhar com esses números aí, tá? Tem as dosagens clássicas que eu chamo aqui na sala, que é a entrada com 50% da mão e a entrada de 2/3 da mão, tá? Então, por exemplo, pô, opero com 10, não tem 2/3 exato, vai ser 6 contratos ou 7, né? Então, vai mais ou menos através disso, tá? Nesse caso aqui de gatilho, tem duas situações. A primeira que eu poderia fazer, e principalmente vendo que teria pago 500 pontos, tá? Ainda mais porque teria cravado aí, cravou o 7640. Primeira opção, e foi uma das que eu cogitei na sala e quase fiz, foi o quê? 50% na máxima da barra 12, da barra 2, e mais 50% dos contratos no pé do stop, tá? Inclusive, já aproveite esse raciocínio aí para você entender o que foi feito nessa quinta no índice, que a gente trabalhou dessa forma, dosando a mão para fazer a adição, tá? Beleza? Então essa é uma possibilidade muito boa, tá bom? Porque na prática, o que que acontece? Entrada aqui, o stop com risco 280 pontos, então vai ter o quê? Um risco de 280 pontos com 50% da mão. E a adição, ela daria um risco aí de mais 40 pontos. O total disso, menos 320. Pô, então é caro, sim, mas 50% você pagou 280 e 50% você pagou 20. Se você entrou, logicamente, meio a meio, né? Pô, Vitão, eu opero com 15. É um detalhe mínimo, né, pessoal? Aqui eu tô arredondando. Mas se entrou com 10 contratos aqui, 5 e mais 5, você vai ter aí, bem verdade, com a mão cheia após ativar uma adição, né? Que se caso tivesse de fato aí entrado e ele tivesse adicionado, né? Realizado a adição, eu teria de fato aí 160 pontos com mão cheia, né? Então entende mais ou menos aqui rapidamente como funciona em algumas situações essa questão da dosagem, como ela é importante, tá bom? Outra possibilidade é aquilo que nós esperamos aqui para entrar, que foi o trap, tá, pessoal? Então eu esperei um reteste, né, ou um trap aqui na mínima para voltar comprado e acabou não acontecendo. E daí foi isso, né? Acabei fechando aí sem nenhuma operação no índice futuro e só foi aquela operação do dólar lá que chegou a pagar aí mais de 30 pontos, tá? E aí depois o mercado ficou aqui lateral. Quando ele fecha dessa maneira, qual que foi a minha perspectiva para hoje? Eu falei na sala, eu falei, pessoal, eu vou trabalhar na compra no 7640 aqui, tá? Ok? Só que eu deixei alertado no pré-mercado. Eu falei, ele pode romper essa região e buscar aqui essa outra região de captura de liquidez? Sim. Então, eu comentei isso na sala, né? Comentei isso na sala. Claro que depois que ele veio e rompeu aqui para baixo, né? Veja que ele terminou lá embaixo, tá bom? Já vou falar sobre isso. Vou falar sobre a nossa entrada, tá bom? Então, a nossa entrada aqui, pessoal, ela foi posicionada exatamente para o preço vir buscar. Ela foi posicionada aqui, ó. Foi mais ou menos aqui, ó. Antes disso aqui acontecer, ó. Então, posicionamos aqui, o stop aqui embaixo, tá? E o preço veio buscar aqui a entrada para. É uma forma mais arriscada de fazer a entrada, sim. O que que nós fizemos nesse trade aqui, pessoal? Então, nós fizemos a venda aqui, ó. Basicamente foi nessa região. Depois até comentei, né? Falei, ó. Quem pegou por trap, pegou o mesmo ponto de gatilho. Exatamente o mesmo ponto. Tá bom? Então, qual que era a minha perspectiva aqui, pessoal? E tudo comentado antes na sala. Eu falei, a minha perspectiva era ver o preço fazendo essa movimentação aqui, falhar, inflexionar e acelerar buscando os alvos de inflexão, tá? E por que que eu peguei nessa região? Porque era uma região que ela já era validada, já era uma expectativa boa para fazer o trade, né? Tanto se eu não deixasse apregoado ou esperasse o gatilho, logicamente com gatilho seria até melhor, né? Porque nesse momento aqui, inclusive eu vou soltar no Insta lá um vídeo de eu comentando, fazendo uns recortes da sala, você vai ver que nós protegemos o stop bem no 695. Esse fundo do 516 aqui, ele bateu no 700, tá? Então veja a importância de usar o livro visual. E o risco desse trade foi de, ele começou com menos 125, se eu não me engano, e a gente, por estar com menos contrato, puxou para 175 pontos, protegendo a operação aqui atrás do 516, tá? Só que o 16 ele não existia. A gente se balizou pelo livro visual, tá? No recorte que eu vou postar amanhã, você vai entender um pouquinho mais dessa dinâmica da sala ao vivo, em específico nesse trade, tá? Feito isso, nós tínhamos a condição de fazer uma adição ainda, né? Quando o preço faz essa puxada,
Veja que aqui ele fez um micro pivô e quebrou a estrutura. Eu não fiz a parcial, eu comentei com o pessoal, como uma entrada por risco, se quiserem fazer parcial, faz. Eu acabei não fazendo, tá? Antes dele voltar aqui, o que que eu falei? Eu falei, pessoal, nós temos 2 pontos de adição. Veja só, comentado antes, tá, pessoal? Eu falei assim, como ele fez uma micro quebra, tem o ponto da adição. O ponto da adição está bem no pé do 13 e do 14, ó, tá? Então olha que bacana onde o candle 25 veio. Então pegou a adição. E a gente tinha mais uma adição no 710, tá? Essa era a outra adição no 710. Agora você vai ver que esse candle 31 aqui, ele não pegou a adição, ele parou no 720, olha aí, ó. Faltou 10 pontos, 2 ticks para pegar mais uma adição, tá bom? Aí você está perguntando, pô, Vitor, mas essas adições aí não se alavancam muito? Então, aquilo que eu comentei, se você pegou o primeiro trade com 50% da mão, o que que você pode fazer aqui? Você pode adicionar aqui, ó, mais 25, né? Pô, pega com 20 contratos. Você pegou 10 aqui, aqui você pega mais 5 contratos e aqui pendura mais 5. Pô, Vitão, não reduzi a mão. Entrei com a mão cheia aqui, veio aqui, eu fiz parcial. Deixei metade dos contratos. Aí voltou aqui, o que que eu posso fazer? Adicionar novamente, você monta a operação. E olha como foi interessante que deu, pô, deu muito certo. Deu mais de 500 pontos aqui, ó. Ok? Então, olha que tradezinho lindo, né? E daí o que que aconteceu, pessoal? Então tá aí oportunidade no game, né? Oportunidade no game com a adição, né? E aí evoluiu 500 pontos. E aí, quando ele fez de fato esse rompimento, o que que eu falei? Pessoal, tem a captura de liquidez pelo gráfico de 5 minutos. Eu falei, tudo bem que pode ser uma falha da máxima dele, mas eu vou olhar aqui para adição nessa região, ó. Tá? Depois a gente acabou ajustando com base no livro visual, acho que deu uns 80 pontos de risco aí, eu não lembro agora. Mas foi uma adição, tá? Para mim foi uma adição, pelo menos. Por quê? Porque assim, quando ele faz essa movimentação aqui, ó, ele não deixa um fundo mais alto. O fundo mais alto foi esse aqui, ó, ok? Aqui não, aqui ele puxou os candles e não fez uma movimentação aqui, por exemplo. Vou fazer aqui paralelamente, ó. Ou vem corrigir, daí rompeu e daí ele voltaria, porque daí meu stop estaria num fundo mais alto. Nesse caso aqui não. Então, parte dos contratos após parcial aqui, o que que aconteceu? Eles voltaram, né? Tá? Então, assim, deu um lucro muito bom, lógico, mas não um lucro absurdamente alto, né? Que ele veio aqui, voltou e rompeu o fundo novamente. E depois aqui, pessoal, daí eu já estava quase de saída aí para a consulta do meu filho, né? Fechei um pouquinho antes a sala, e 45 minutos antes aí, e acabei não entrando, né? Depois o preço ficou embolado aqui, né? Acabou tocando lá em cima. Aqui, ó, aqui eu achei bacana, tá? Aqui eu achei bacana. Por exemplo, como eu estava líquido da compra, olhando novamente a rejeição dessa máxima, uma região que era uma região, se eu não me engano, de POC também, VWAP do dia anterior, fundos anteriores, aqui ficaria bacana. Mas como eu comentei, isso aqui era bem horário, pessoal, que eu tava fechando, acho que era isso. Eu fechei a sala, eu tava no fechamento da sala, ó, tá? Tava no fechamento da sala. Aqui, ó, não entrei aqui novamente, tava fazendo algumas explicações, algumas considerações finais com os alunos, mas aqui foi bacana, tá? Não tô falando porque de fato que daí foi o topo do dia e ele desceu mais de 500, 600 pontos, né? Mas foi bacana, uma rejeição da máxima, né? E é uma característica que o preço já vinha acompanhando, que inclusive eu falei na sala. Falei, pessoal, ele vai trabalhar aqui, em dado momento ele vai acelerar para alguns dos lados, mas antes ele vai trabalhar aqui, ó, buscando liquidez, né? Então, assim, não tô falando porque tá pronto, eu também nem gosto de falar isso, né? Pô, que bonitinho o trap, né? Mas tinha base técnica, ó. Fundo anterior, ok? VWAP do dia anterior, POC aí do dia anterior também. Então, de fato, aí seria uma venda bem bacana, um risco bem bacana. E, e aquilo que eu falo para vocês, né, sempre, né? É, busque riscos inteligentes, né? Busque pagar riscos bons, né? Uma falha de uma mínima, uma falha de uma máxima, entendeu? Aqui, por exemplo, ó, depois eu voltei comprado uma vez aqui, né? Até um aluno falou assim, pô, tá nas mínimas, hein? Pode tá dando compra, né? Eu vim aqui e falei, quer saber? Eu vou beliscar uma vez, cara. Chegou a bater 200 pontos, né? Peguei no risco aqui embaixo, 200 pontos, né? E acreditei de fato na inflexão.
mas depois ele acabou falhando, né? Veja que ele faz uma movimentação aqui, ó, rompendo essa mínima, volta a romper essa máxima. Ele poderia só retestar essa mínima e voltar a subir, acabou não conseguindo e veio para queda, né? E aí, né, aquilo que eu falo, pô, você pegou uma falha lá em cima na ponta vendedora, você vai gerenciar esse trade, entendeu? Esse trade não tiraria, tá? Beleza? Por isso que eu surfo bastante trade, porque eu aplico minha estratégia na prática, que é, por exemplo, aqui, ó, a mesma coisa que eu fiz, ó, quando ele puxou aqui esse pedaço, ele não deu um fundo mais alto, é a mesma coisa que se eu tivesse vendido, eu sempre faço isso, que é cadenciar o trade, eu só vou trazer o stop nesse topo aqui a partir do momento que ele for um topo mais baixo. O que que é um topo mais baixo? Quando ele tem a sua mínima rompida, ó. Aí show de bola, né? Daí já daria para trazer até aqui, porque aqui foi outra movimentação, ó. Topo mais baixo. Aqui, aqui talvez ele teria tirado, tá? Pivôzinho, ó, tá? Beleza? Ok. E é isso. Esse foi outubro. Mês sensacional. Vou fazer o fechamento, vou fazer o compilado das informações, dos resultados, movimentações que nós surfamos ao longo do mês. E nas próximas semanas eu posso até compartilhar com vocês, tá? Um detalhe que eu faço dentro da planilha, desse relatório daquilo que a gente faz dentro da sala, é colocar até trades como esse aqui de quarta-feira, ó. Por que que eu não entrei? Daí eu vou lá, coloco observação, né? Logicamente que eu não entrei. E faço na coloração, inclusive azul, né? Trades que eu não entrei. Outro detalhe também, sempre quando eu tenho ações, eu coloco como um trade, tá? Então talvez você olhe lá, por exemplo, a planilha aqui, você vai ver que tinha 90, 100 pontos de stop no dia de hoje. Eu terminei sem zerar, foi uma adição, mas eu coloco como se fosse uma nova oportunidade ali dentro daquele trade, né? Ou minimamente a observação, tá? Pessoal, outro detalhe também, gráfico mensal, fechou totalmente negativo, ó. Voltando para o gráfico ajustado, aí você vai ver, ó, ele tá na média de 8, gráfico mensal, na tendência é de alta, né? A tendência é de alta, né? Vamos ver como ele vai se comportar amanhã aí. Nós temos o gráfico semanal aí, ó, tá? Nós temos o gráfico semanal, só que ele tá dando uma distorcida, né? Quando a gente olha aqui no gráfico de ajustado e sem ajuste, ele dá uma pequena divergência, né? Mas olha como ele está aqui no gráfico, deixa eu ver, esse aqui é o gráfico ajustado, esse é sem ajuste, ó. Olha como ele está aqui, ó, né? E aí tem o gráfico diário, que inclusive eu falei na sala, eu falei, pessoal, no gráfico ajustado e no gráfico normal, ele tá dando uma expectativa aqui para cair, né? Os dois aqui estão numa expectativa para cair, ó, tá bom? Então amanhã vai ser um dia, pessoal. Deixa eu ver aqui, ó. É, eu já adianto para vocês aqui, tá? Vou colocar o 15 minutos. Eu já adianto aqui para vocês. Como teve quebras de estrutura nessa região, aqui, ó, eu olharia para compra ainda, tá? Recomprar o lucro que a gente fez aqui, ó, tá? E aí, outro detalhe também, veja que aquele ciclo da expectativa da quinta onda não continuou, né? Tá bom? E aí eu sempre falo para vocês, meu, olha, pode falhar a leitura. Ah, Vitor, eu errei, não errei, pô, não vou usar mais Elliott. Não. Eu falo que Elliott é um argumento técnico, né? Eu tinha expectativa de uma quinta onda, e agora eu te pergunto, será que isso aqui ele não considerou já uma onda um, uma onda 2 aqui, ó? Uma onda 3, aí uma onda 4 complexo, uma onda 5 maior? Pode ter sido também. Aqui eu considerei o que? A fase de distribuição, tá? Então veja que são detalhes, tá? No final das contas, eu te pergunto assim, quando você está entrando no trade, qual que é o risco que você está assumindo? E qual a expectativa que você está buscando? Porque, inclusive, eu falei na sala. Bem sinceramente, vocês acertar aí, nessa fase que vocês estão aprendendo, se desenvolvendo, se acertar 40%, mas todo trade que você entrar aí, você pega aí cerca de 3 a 4 vezes o risco, você vai fechar positivo no final do mês. Tem ciclos, né, que vão ser melhores ainda, que você pode performar na casa de 70, 80, até 90%, tá? Semana passada, por exemplo, foi uma semana excepcional, né? Tá? Essa semana aí tá sendo muito boa. A gente não tá girando, como sempre, né, pessoal? Não gira, não clica em excesso, tá? Mas esses três pontos aqui são importantes. A assertividade, o risco e o retorno, entendeu? Isso aqui é fundamental. Porque assim, você não tem obrigação de acertar 100% das vezes no mercado. Você não tem, nem precisa, na verdade, tá? E também não vai conseguir. Você pode ter fases que você vai ter uma assertividade bem alta.
tá? Mas você tem que pensar nessa questão do retorno, tá? Tentar buscar e surfar o trade ali 400, 450, 500 pontos no índice, né? 15 a 20 pontos no dólar, aí a conta vai fechar certamente. Mesmo que você tenha uma assertividade aí a partir de 40%, tá bom? Pessoal, é isso aí. Amanhã tem payroll, tá bom? Amanhã tem bastante coisa aí. Vamos ver o que esse mercado pode entregar para nós, tá bom? Mas a semana aí, ela tá sendo muito boa. Ela começou excepcional, né? Com um tradezinho do índice aí, quase 2.000 pontos na segunda-feira, né? A compra foi aqui, ó, essa movimentação, tá? Então, e amanhã vamos fechar a semana aí com chave de ouro, porque outubro a gente já fechou da melhor forma possível, tá bom? Deixa eu ver. Tá, princípio é isso, né? Toda a retração desse movimento de alta, 7640 com VWAP aqui também. Por isso que uma vez eu pegaria aqui na ponta compradora, tá? Para vender, como eu falei, ele tem que testar o quê? Os fundos anteriores, buscar aqui POC, né? Amanhã eu vou vendo que tá as POCs aqui desses movimentos, ver as retrações, mapear a LTB aqui também, fazer aquilo que eu sempre falo para os meus alunos e eu falo aqui para vocês, ao invés de caçar dinheiro, caça argumentos técnicos, porque são os argumentos técnicos que vão te ajudar a filtrar aquilo que está sendo apresentado no gráfico e, consequentemente, aí, trazer confiança, né, através da técnica, se você deve fazer algo ou não, né? Teve uma pessoa que deu um feedback para mim, ela falou assim, nunca tinha passado de 210 pontos. Eu peguei 500, 600 hoje. Olha que show, pessoal. Isso é muito bom, né? Outro aluno também compartilhou ontem, né? Ele falou assim, cara, eu nunca ganhei dinheiro nesse mercado. Eu tô fazendo o meu primeiro saque na mesa proprietária. Olha que top. Aplicando o método L2, aplicando aquilo que eu ensino, aplicando aquilo que eu falo sobre, cara, compre barato, venda lá em cima, caro. Mas você tem que conhecer de estrutura, você tem que ser um bom conhecedor de estruturas, ciclos do mercado, né? Tudo isso realmente vai contribuir para que você possa performar bem e extrair dinheiro do mercado, tá bom? Pessoal, desculpa pelo horário, tá bem tarde aí mesmo, né? Hoje o dia foi corrido aí, teve consulta de José, e aí acabei chegando tarde aqui, e daí até fazer aquelas demandas, né? Aquelas demandas corriqueiras que tem, acabei conseguindo gravar somente agora aí esse recap, tá bom? Mas é isso, obrigado a todos, fique com Deus, bons estudos, tá? E não esqueça, dia 4/11, 19 horas e 7 minutos, você tem um encontro marcado comigo para essa super aula, tá? No link da descrição aqui você pode acessar o link do grupo VIP exclusivo, tá? E vou aproveitar aqui e trazer uma informação para vocês. Não ia adiantar, mas eu vou aproveitar e vou adiantar. Eu resolvi no fechamento aí dessa aula do dia 4/11 abrir aí o carrinho aí para quem quiser acessar condições exclusivas e especiais da Black Week, né? A ideia é que seja pelo menos 7 dias. Na verdade, eu nem delimitei, eu coloquei Black Week, mas Black Week é semana, né? Então, pelo menos aí 7 dias aí de ofertas imperdíveis de fato, né? Para vocês, né? Logicamente, para quem quiser aproveitar e participar do projeto, inclusive incluindo a última mentoria, né? O método L2, todo compilado, editado e disponibilizado dentro da plataforma, somado aí a 14 meses corridos de sala ao vivo, tá? Assim como outras ofertas aí num precinho bem bacana. Por exemplo, se você quiser a oportunidade de ter acesso a uma anuidade da sala ao vivo dentro do combo com o método L2, você vai poder pagar e pelo menos fazendo aí a separação dos valores, cerca de R$ 84 só na sala ao vivo o mês, né? A média mensal, né? Ou seja, é quase aí um terço do valor atual, né? É um terço, né? É menos de um terço aí do valor atual, né? Então, algumas dessas possibilidades e todos os demais detalhes ao final da aula do dia 4/11, tá bom, pessoal? É isso. Bons estudos, fiquem com Deus e até amanhã, sexta-feira, para mais um dia de game, mais um dia de vitória no mercado e já começar esse mês de novembro, que eu tenho certeza absoluta que vai ser mais um mês abençoado e de ótimos resultados para nós, tá bom? Então é isso. Até amanhã, bons estudos e até mais.